Existe pacto com maus espíritos, pacto com demônio, pacto com Satanás, pacto com sei lá o que, com a mula sem cabeça, pacto com... Enfim, existe isso? Vamos entender. Hoje vai ser esse o tema do nosso Minutos de Espiritismo. No nosso canal, todo dia tem um vídeo novo e, aos domingos, é a nossa série Minutos de Espiritismo, tá bom? Se você já se interessa por esse tipo de assunto, já se inscreve no canal, porque todo domingo tem um tema novo. E no final, eu vou colocar aqui uma playlist, uma coletânea de vídeos dessa série. E todo dia tem vídeo novo por aqui também. Cada dia sobre um tema diferente, tá bom? Vamos lá então. Eu vou pegar o Livro dos Espíritos, pergunta número 549, para a gente entender isso melhor. Sobre pactos. Existe algo de verdade, algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? E a resposta, não há pacto. Pacto, ele vem mais ou menos dentro de um conceito de que é algo eterno. É como se fosse um contrato vitalício, um contrato eterno. Então a gente vê, às vezes em alguns filmes, né, ou algumas crenças religiosas, que fulano vendeu a alma ao diabo, e coisas desse sentido. Só que o que acontece? Ele continua aqui na resposta. Não há pactos, há, porém, naturezas más que simpatizam com maus espíritos. Aí sim, não é a questão de pacto, é a questão de afinidade. Se você gosta de futebol e você curte futebol e na internet você procura futebol e no Facebook ou no Instagram você coloca sobre futebol, vão aparecer pessoas simpatizantes com o futebol e que vão trocar ideia com você sobre futebol. Se você gosta de culinária, né, você vai começar a botar no Instagram, no Facebook sobre culinária, vão aparecer pessoas que têm afinidade com culinária. Se outro tem afinidade com corte e costura, outro tem afinidade com balé, outro tem afinidade com livro, assim como você que está assistindo esse vídeo tem afinidade, ou pelo menos curiosidade, sobre espiritismo. E aí você começa a encontrar esses vídeos e pessoas que comentam e tudo mais que têm afinidade. Isso é natural. E aí não é só com o demônio ou com o mau espírito. Até porque, na verdade, não existe demônio, não existe capeta, não existe nada disso. O que existem são espíritos inferiores e que ainda sentem prazer na prática do mal, não necessariamente por maldade, mas por ignorância. Esses espíritos não percebem que ao praticar o mal, eles estão fazendo um mal pior para eles mesmos. O corpo espiritual dele e as energias que esses espíritos manipulam se tornam energias pesadíssimas. Eu já vi uma vez uma desobsessão onde esse espírito ele fazia trabalhos, fazia uma série de situações desse tipo e ele não notava que ele era o primeiro a ficar poluído, intoxicado. Eu gosto muito de uma historinha assim, se eu resolvo jogar carvão em cima de você, eu pego um saco de carvão e eu vou jogar, eu vou acertar alguns, mas quem é que vai ficar mais sujo de carvão? É a pessoa que eu estou tentando acertar ou sou eu mesmo que eu estou pegando em todos os carvões, metendo a mão naquele saco de carvão? É a própria pessoa, não tem dúvida nenhuma quanto a isso, não é verdade? Mas Sérgio, você falou sobre trabalhos então, existe então isso? Essa parte, ela existe. Existe no que diz sentido a manipulação de energias. Eu vou colocar aqui no card, tá? E no final do vídeo, um link sobre isso. Sobre trabalho, sobre magia. Magia existe ou não existe?
que tem inclusive uma contradição no Livro dos Espíritos. Assiste esse vídeo que você vai gostar. Eu vou colocar o link dele aqui em cima, tá? Mas voltando aqui a essa nossa questão, esse espírito, ele tem a afinidade com o mal. Ele quer se vingar, ele está com raiva, ou ele quer, enfim, alguma coisa, alguma proposta que tem um padrão vibratório inferior. E aí ele acaba fazendo essas associações por afinidade. Não é necessariamente um pacto eterno que quando morrer vai ficar a eternidade com isso, vai arder no fogo do inferno, aquelas coisas todas, vendeu a alma. Não, isso não. Até porque o próprio Jesus nos dizia, nenhuma ovelha do rebanho se perderá, todos se salvarão. Agora, esses que estão se envolvendo com essas situações, eles vão levar mais tempo. Eles estão se complicando. Nesse ponto, eu concordo contigo. Agora, por outro lado, o que acontece? De repente, aquela pessoa que tem essa afinidade e que faz, entre aspas, esses pactos, ok? Vai chegar uma hora que essa pessoa, ou ela vai ficar cansada disso, ou ela vai ficar, meu Deus, eu não quero mais isso para mim, deixa eu me iluminar, deixa eu sair daqui. E na hora que ele quer sair, aquele espírito inferior, ele não gosta nem um pouco. Ele pode se tornar um obsessor. E aí ele começa a perseguir aquela pessoa. Você combinou isso e tal, você falou que ia fazer e não sei o que lá. E aí ele pode sim se tornar um obsessor. Mas dentro dessa situação, o que acontece? É aquele que já fez o mal lá atrás, ele se focar no bem, se focar na prática do bem, da ajuda, do auxílio ao próximo. E se por um outro acaso também, às vezes a pessoa fez um pacto com o espírito para atacar você, ou a sua família, ou o que quer que seja, eu vou buscar uma obra psicografada pela médium Vera Lúcia Marizek, que o livro se chama Se Eu Pudesse Voltar no Tempo. né? Se eu pudesse voltar no tempo. Onde o espírito Antônio Carlos, ele entrevista pessoas que morreram na última encarnação por causa das drogas, ok? E tem uma história em especial de uma mulher que ela tinha família, tinha um marido, tinha filhos, aquela coisa. Ela foi se envolvendo com drogas e com drogas e com drogas, chegou uma hora que o casamento acabou. E ela se posicionou de vítima, que o marido é que separou dela e que os filhos é que não queriam. O marido teve a guarda dos filhos, é lógico, né? E ela resolve no plano espiritual querer se vingar. E no que ela trabalha a vingança, fez pacto com espíritos inferiores para isso, né? Depois ela se iluminou também. Mas enquanto ela fez esses pactos e tudo mais, sabe o que acontece? Esses espíritos queriam obsediar o marido e os filhos. A essa altura, o marido já estava casado com uma outra mulher e cuidando dos filhos. E essa mulher foi uma verdadeira mãe para os filhos, né? Que ficaram ali. Então, o que acontece? Esses espíritos, eles não conseguiam atacar, porque era uma família focada no bem, era uma família que fazia o evangelho no lar, que procurava trabalhar bons valores, bons sentimentos. E o engraçado é que aquele espírito do mal, que ele ficou frustrado. E o que ele faz? Ele então desiste de atacar, porque ele não conseguia obsediar. E acontece em várias histórias, é um livro muito interessante. Se Eu Pudesse Voltar no Tempo, psicografado pela Vera Lúcia Marizek, a mesma do livro Violetas na Janela, tá? E pelo espírito Antônio Carlos. Então, pode acontecer isso, mas cabe ao espírito elevar o seu padrão vibratório. E aquele espírito lá que fez o pacto, entre aspas, né? Ele está revoltado, ele pode até tentar fazer algum ataque, mas ele vai ficando frustrado por ele não conseguir, uma vez que você mudou o padrão vibratório.
todas as influências espirituais que ocorrem conosco, elas têm muito a ver com o nosso padrão vibratório. Se eu penso de uma maneira negativa, se eu penso no mal, atraio espíritos que têm prazer no mal. Se eu tenho ligação, se eu sinto prazer no álcool, vem espíritos que têm afinidade com álcool. Se eu tenho prazer nas drogas, vem espíritos com as drogas. Se eu tenho prazer na caridade, vem espíritos com afinidade com a caridade. É o nosso padrão vibratório. A gente bota na conta do espírito, mas não, o espírito é como se fosse uma estação de rádio. Numa estação lá, no 88 tem o espírito que não presta. E no 105, né, o rádio vai do 88 ao 105, né, e aí vai até o 107. Do 88 até o 107, vamos considerar que os 107 são os espíritos de luz. Eles estão todos lá, de todos os níveis. Agora sou eu que escolho aonde eu vou sintonizar a minha rádio. Se eu sintonizar a minha rádio no 88, vai vir o que não presta. Se eu sintonizar no 107, só vai vir coisa boa. Então é o famoso orai e vigiai. A gente prestar atenção nisso. Tá ok? Então, pacto dessa maneira como se fala nos filmes e tal, filme de terror e tudo, não é dessa forma. Mas espíritos com afinidade, existe sim. E cabe a gente trabalhar essa desconexão, trabalhando bons valores e bons princípios. Tá certo? Se você gosta dessa série, se você tem interesse pelo Minutos de Espiritismo, já se inscreve no canal, botãozão vermelho lá, tá? Todo domingo a gente fala sobre esse assunto. E cada dia da semana tem uma temática diferente. Quarta-feira são casos do Chico Xavier. Quinta-feira, metafísica da saúde. E eu vou fazer um convite para você, né? Não sei se vocês sabem, eu sou presidente fundador de uma casa espírita, Amor, Perdão e Fé, no Rio de Janeiro, e também da Rádio Espiritismo, que em janeiro de 2022 retorna com suas atividades. Ficou suspenso durante um tempo, fazendo uma manutenção. E é muito importante, de repente, uma ajuda que as pessoas deem. Como? De repente fazendo algum curso que a gente coloca. Então existe o curso básico sobre mediunidade. São 32 aulas. São 8 meses de curso, né? Se você for estudar uma vez por semana. Tem todas as aulas, tem todas as apostilas. Eu estou colocando aqui o QR Code. É um valor promocional, tá? Que a gente coloca. É um valor de caridade, de doação mesmo, para ajudar nos trabalhos do Centro Espírita Amor, Perdão e Fé. Eu estou botando na descrição o link para você se inscrever nesse curso. Pode pagar com cartão de crédito, conforme for, tá? É um valor bem simbólico, tá bom? Por 8 meses de curso. E se você também não tiver condição de pagar esse valor, você manda uma mensagem para mim, tá? Para o meu WhatsApp, também está aparecendo aqui na tela, 21 99 247 5631, que também a gente pode te oferecer gratuitamente, não tem problema não. Quem pode pagar pelo curso um valor simbólico para nos ajudar, ótimo. Quem não pode, não vai deixar de fazer o curso por causa disso. Mas é uma forma de ajudar nos trabalhos, né, e no desenvolvimento da nossa casa espírita. Dito isso, fechamos com esse programa de hoje, né? Missão cumprida, e amanhã tem mais vídeo para você. Fique com Deus. Tchau, tchau!